Axé. Olá, meus amores, boa noite. Estamos ao vivo e a cores, eu no Rio de Janeiro. E o nosso convidado de hoje em São Paulo. Está em São Paulo, né, Robério? São Paulo, São Paulo. O nosso convidado, ele é médium, ele é o famoso Robério de Ogum, que recentemente fez um vídeo aí, colocou em suas redes, está na internet, tá bombando, e todo mundo me pedindo, Antônia, leva o Roberto, leva o Roberto, leva o Roberto, o Robério, leva o Robério, que a gente quer ver o que o Roberto tem para dizer aí para você. Como isso aqui é um espaço super democrático, ontem nós tivemos o pastor Silas Malafaia, e hoje seria o Padre Kelmo. Não, hoje não. Marcaram sexta-feira, quarta-feira foi ontem. Enfim, o padre Kelmo viria essa semana e pediu mais uns dias porque ele disse que estava estafado. E aí eu acho que a gente vai fazer na próxima semana. Mas eu estou amando ter essa semana de né, vertentes diferentes dentro das religiões, porque eu acho isso tão importante. E eu acho que a gente tem que respeitar, né? Tem que respeitar a religião do outro, não tem que impor nada, tem que parar de preconceito, tem que parar de julgamentos, pré-julgamentos. Robério, eu vou deixar essa pergunta para do vídeo que está rodando aí, que está todo mundo assustado a respeito do próximo presidente da República, para daqui a pouco. Tá? Eu queria, Robério, para começar, que você falasse os dias da semana e quais são as entidades, né, os santos que regem os dias da semana. No Candomblé? Ogum é Candomblé, né? Sim, sim, sim. Então, segunda. Ogum é no candomblé e no sincretismo religioso, ele é São Jorge, que atua na Umbanda. E qual é o dia? Qual é o dia de Ogum? Sexta-feira. Sexta-feira é o dia de Ogum com o soldado dele, que é Exu. Ogum e o soldado dele é Exu. Exu. Exu é o soldado de todos os orixás. Ele serve a todos os orixás. Ele é o soldado, ele é o guardião. O que eu não entendo, Robério, é que são vários Exus. É um Exu, mas que eles são vários. Vários. O plano espiritual, Antônia, é como o plano material. Ele é povoado de espíritos. E esses espíritos, eles têm o plano deles. Lá tem os espíritos obsessores, os espíritos de luz, os espíritos do bem, os espíritos do mal. O papel do médium é defender a matéria, o humano, dos ataques dos espíritos obsessores. E Exu tem um papel fundamental como um soldado dos orixás para nos defender dos ataques desses espíritos obsessores. Então, quando nós rezamos, precisamos pedir a Deus essa permissão, porque nada acontece sem a vontade de Deus. E Deus permitindo, nós vamos pedir aos orixás para que permita que Exu aqui nos defenda do ataque dos espíritos obsessores. Eu vou lhe pedir uma coisa. Se você puder tirar o barulho do telefone, deixar o volume do telefone, deixar ele no mudo, será? Porque eu acho que às vezes quando você recebe aí mensagem de WhatsApp, faz esse barulho. Ok, melhorou? Não, você botar para vibrar, botou? Vou pôr agora. Isso, é só isso. Coloquei. Pronto. Tá. Desculpa. Tá, então deixa eu lhe falar uma coisa. O que tá, Roberto, a gente está vivendo uma guerra espiritual. Você acredita nisso, que a gente esteja vivendo uma guerra espiritual? Eu acho que nós estamos vivendo um karma coletivo muito forte. Acho que quando eu fiz aquela previsão para a revista Isto eu não falava de Covid. Eu falava que a sociedade passaria por momentos muito difíceis e queríamos mudar os hábitos. E que nós iríamos chegar ao fundo de um poço com problemas sociais,
muito grande. Não via Covid. Mas o plano espiritual me mostrava que nós entraríamos num karma muito forte em relação a resgate de vida. E quando você falava isso, você não conseguia detectar. Você sabia que todo mundo, que a coisa ia colapsar no sentido alguma doença, alguma mazela desse tipo, mas você não consegue identificar. Você só sabe o que vai acontecer. Não, você consegue, por exemplo, a maioria das previsões você busca. Eu não sabia o nome Covid. Eu não sabia que esse karma teria uma doença chamada Covid. Isto não. Então, quando fiz a previsão, eu falei das dificuldades, está lá na revista Isto É, nas páginas amarelas, eu até tenho a revista aqui, e mostrava as dificuldades que nós passaríamos, porque nós viveríamos um karma coletivo. Roberto, nesse vídeo aqui que você. Ah, tá. Tem uma outra coisa que eu quero te perguntar disso. Você disse que a morte não é o fim. Explica isso, por favor, querido. Nós estamos aqui reencarnados para pagarmos erros de outras vidas, né? É uma chance, é uma oportunidade que Deus nos deu. Então, quando nós desencarnarmos e deixarmos a matéria aqui, o nosso espírito vai à casa do Pai, como se fosse prestar conta para um dia podermos, merecermos, vivermos a vida eterna na casa do Pai. Então, nós estamos aqui de passagem. Então, não há morte, há vida. Existe uma vida após a morte. A única coisa que nós perdemos é o físico, é o corpo humano. O espírito, não. O Roberto, espírito. Oi, pode falar. essas pessoas que atravessam o teu caminho, ou a gente também que atravessa o caminho delas, e que tem divergências seríssimas, brigas homéricas, pessoas que eu não conheço, eu não odeio ninguém. Eu não sei o que é isso. As pessoas, elas são quando elas me fazem o mal, elas não significam nada para mim, mas eu não tenho ódio, nunca consegui. Assim, eu não sinto absolutamente nada por elas. Mas as pessoas que se odeiam, pessoas que divergem, que vêm para grandes embates nessa vida, você acha que isso é resgate de outras vidas? Sim, sim. Aqui nós Prestação de vamos, contas. sim, nós vamos nos encontrarmos com aqueles que foram nossos inimigos do passado. É uma oportunidade para a gente ficar cara a cara com eles e Deus vai ver quem teve mais equilíbrio, quem foi mais caridoso, quem teve mais paz de espírito, quem se preparou melhor para aquele encontro. Nós viemos aqui para a gente conquistar a paz de espírito, para que a paz de espírito nos dê a condição de sermos felizes. Senão, nós não seremos felizes. Ah, meu Deus do céu. A outra quer saber por que eu não fiz filho com o Marcos Paulo e se pagaram minha herança. Não, ainda não, meu amor. Esses são os algozes da vida, né? Quais as suas previsões mais polêmicas assim que você acertou e se você errou alguma? Olha, quando a minha primeira previsão que eu acertei, ela foi uma previsão que eu fiz para o Joaquim Cruz, que na época ele seria medalha de ouro. Uma previsão que marcou muito quando eu fiz a previsão no Notícias Populares, que a gente registrou em cartório, que eu dizia: um líder de renome na política, eu diria o mais importante na atualidade, virá a falecer. Paulo Maluf aceitará a derrota no colégio eleitoral e tentará manter o PDS em pé. Registramos em cartório que esse líder era o Tancredo Neves. E depois que ele desencarnou, que ele não assumiu, fomos ao cartório e o Notícia Popular ele publicou essa carta.
O repórter era Julinho Saraiva. Foi importante. Depois nós tivemos uma outra muito importante, que foi em 1993. Eu trabalhava com o Vanderlei Luxemburgo. E o Vanderlei veio para o Palmeiras. Eu fiz a previsão que o Palmeiras seria campeão, que ganharia de 3-0 no tempo normal, que o Corinthians teria 3 jogadores expulsos e ganharia na prorrogação de 1-0. E foi a primeira vez que o Palmeiras jogou de meia branca, que eu pedi para jogar de meia branca. E o Palmeiras foi campeão e saiu da fila 19 anos que estava na fila. Em 77, eu fui trazido pelo deputado Jorge Maluli Neto para São Paulo para cuidar do filho do Oswaldo Brandão, o Márcio, que ele estava com uma doença. Aí eu conheci o Oswaldo Brandão. E o Oswaldo pediu para mim ajudar o Corinthians. E eu fui com o Vicente Mateus, isso tem um depoimento da dona Marlene, no Parque São Jorge, quando nós fizemos aquela retirada. Foi um buraco que eu fiz. Isso é uma simpatia, uma vibração, e sai um fogo assim daquele buraco que a gente faz. É uma magia. E o Vicente levou um susto e falou que tinha um sapo lá enterrado. Então ficou aquela frase que desenterramos o sapo e o Corinthians foi campeão. Então, essas 3 previsões, elas marcaram muito. Quando eu fiz a previsão que o Fernando Collor de Mello ele seria tirado do poder. O coronel Dark me chamou lá no Palácio, lá no Planalto, e eu disse para ele: olha, o presidente não fica, eu não vou errar essa previsão. E o Collor disse a mim: eu vou pedir para todo mundo se vestir de preto. Ele tinha voltado do Paraguai. Eu disse: não faça isto, que você não vai ficar no poder. A revista Contigo publicou isso e a matéria era: não adianta mudar de assinatura. Isso só vai te atrair negatividades e fará você deixar o poder. O jornalista na época era Décio Pitini. Meu Deus. Roberto, você consegue, quando você prevê uma coisa muito negativa de alguém, você tem o poder na sua religião, mudar alguma coisa? Não. Eu Não? sofro muito. Eu gostaria de errar todas as previsões que eu fiz Negativas. e que tinha negativismo. Eu gostaria muito. Se você pegar as previsões que eu fiz num programa da Rede TV, eu acho que eu posso falar, né? Porque a gente tem que dar a fonte. Na Luciana, eu acertei mas muitos desencarnes de como eu queria ter errado, como eu não queria ter acertado, como isso não me fez bem, porque você não imagina o sofrimento que o médium tem. O médium ele sofre demais. Ele fica num transe dele, assim, de acordar de noite e dizer: não, não, eu quero errar. E você reza para você errar aquilo. Agora, quando você faz uma previsão boa, né, você fica feliz, você fica alegre. Por Mas isso exemplo, aí vem na sua cabeça, por exemplo, agora, me veio aqui uma pergunta de uma dupla que acabou de se desfazer, que são 2 amigas amadas, que eu amo demais, e infelizmente acho que o Brasil perdeu com essa separação das duas, que é a Simone e Simária, né? Ontem eu li em algum lugar uma matéria que Simária está tentando se levantar aí e tal. Se eu te perguntar agora delas, você já conseguiu ver alguma coisa delas ou você precisa se concentrar ou consultar para depois responder? Como é que é isso? toda previsão tem um karma. Aquilo que eu falei, nós estamos aqui cumprindo um karma. Em 1900 e final de 99 para 2020, está aí no meu Instagram, eu fiz o programa da Sônia Abrão e disse que a dupla acabaria, que eu via que elas estavam entrando numa negatividade, aquilo que eu falei, de espíritos obsessores. Estava entrando na família. Que Estava horror. entrando na família. Eu fiz a previsão,
lá atrás, refiz essa previsão em 2020, que a dupla teria chegado ao fim. Por quê? Porque ali há uma corrente negativa de espíritos obsessores. Que horror. Não estou dizendo que elas não têm fé, muito pelo contrário. São duas meninas que têm uma história linda, uma história bonita, mas que não se cuidaram espiritualmente. Então, mas a Simone, elas são evangélicas, né? A Simone é uma evangélica fervorosa. Então, se está todo dia de joelho no chão, no culto e orando, como é que permite? Como é que tem que dar brecha para isso, Roberto? É uma pergunta minha, porque eu conheço pessoas ateus, né? Ateias, não sei se é assim que fala, que não estão nem aí. A vida é a maravilha e tudo acontece, tudo cai no colo. Então, nós falamos de karma. Esse é o karma das duas. Elas vieram aqui ao mundo para se entender. Então, a fé existe, a reza existe, mas faltou uma coisa: buscar o equilíbrio espiritual, a paz espiritual. Vamos relembrar, um ano antes de acabar a banda Calypso, eu fiz a previsão que a banda acabaria porque na família tinha entrado uma corrente obsessora. Eu fui muito criticado. E disse que ela não faria mais o sucesso e nem ele, nem a Joelme, nem o marido, porque essa corrente iria impedir. São duas pessoas de fé, mas você tem que cuidar do teu karma. O teu karma independe de religião. É possível mudar o karma, Roberto? Não. É possível você aliviar as dores do teu karma. É possível você, através da tua fé, ter paz de espírito e a paz de espírito te trazer tranquilidade. Quando falta paz de espírito para uma pessoa, ela vive muitos tumultos. Muitos, 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 muitos. Ela vive. E você sabe disso, que você foi casada com um homem de muita fé, de muita espiritualidade, né? Então a espiritualidade, ela vem até você quando você está praticando a tua fé, independente de qualquer religião. Roberto, você está falando do Marcos Paulo? É. Marcos Paulo não se cuidava, não. Quem Nossa. cuidava dele era eu, espiritualmente, e o pai dele, o Vicente, que o Vicente, inclusive, é de candomblé. Então, uma mãe de santo, que O era a mãe, Vicente é o pai dele, não é? que é a mãe menininha. É o Então, que eu assim, acabei de te falar. sim, mas Ele chegou aonde? Ele chegou pela intuição espiritual dele, né? E teve a sorte de ter o pai que teve e ter encontrado a esposa que encontrou. Então, tudo isso fortaleceu ele na espiritualidade, mas ele aceitava a espiritualidade. aceitava. Ele não era um homem de fazer obrigação. Ele não era um homem mas ele tinha lá dentro dele o equilíbrio da fé e era um homem que essa fé levava ele à intuição de tudo dele. Ele era uma pessoa intuitiva, muito intuitiva. Muito. Tá todo mundo perguntando aqui para você se a gente vai ganhar a Copa. Vamos, vamos. Ai, sério? Sério, sério, pode esperar. Eu fiz essa previsão há um ano atrás. E eu estou feliz com essa previsão, porque a seleção chegou muito bem. E o grande nome da seleção não vai ser o Neymar. Quem? É um jogador, se eu não me engano, se não me falha a memória, alguma coisa Rafinha, alguma coisa assim. Esse menino ele vai brilhar, mas vai brilhar. Então, anotem Ele... aí, meninos que estão na live, meninas, entendeu? Ele está dizendo que é um outro menino, Rafinha, acho que Rafinha que vai brilhar, para depois vocês falar, olha, o Roberto foi na mata e acertou. Está dizendo que a gente vai ganhar a Copa, hein? Tá, Antônia, não que o Neymar não vai jogar bem, vai jogar muito bem.
Mas Sim, o jogador que vai estar iluminado é esse que eu falei. sim. Seleção vem muito bem, um astral grande, muito bem mesmo. E caiu numa chave, aquilo que eu tinha dito antes do sorteio, que o Brasil cairia numa chave muito positiva para ele. Que maravilha. Então, agora está todo mundo curioso aqui, Robério. Vamos falar desse Rafinha atacante que os meninos estão falando aqui. É isso. Se eu Então, não me gente, engano, se eu não me engano, ele é ponta, se não me falha a memória. tá falando que ele é ponta. Robinho, que vai. Ó, outro, Robinho que vai brilhar na Copa. Robinho foi preso, gente? Não teve um negócio que o Robinho foi É preso? Rafinha, não é Robinho. Rafinha, gente. Robinho tá nem na Copa, mulher de Deus. O, o, o Roberto, esse vídeo aí que tá essa semana que tá todo mundo aí, a gente está até o dia 30, né, nessa guerra, e que eu acho que é mais espiritual que qualquer outra coisa, depois de tudo que a gente passou, eu não consigo conceber o fato de o Brasil estar dividido entre dois homens, sendo que um deles, né, tem um histórico de roubalheira jamais visto no planeta Terra, entendeu? Na política. É só essa a minha questão, nada além, não sou eu que estou falando, são os autos, são as delações premiadas e por aí vai. E ainda temos um país dividido, né? Com pessoas se matando, se agredindo, famílias brigando, né? Pessoas que, enfim, é um verdadeiro racha, né, que está acontecendo no país. E aí vem você com sua previsão e fala: o próximo presidente, que vai ganhar agora, ele não vai completar o mandato dele. Como que isso se deu? Em que momento você teve essa previsão? Foi o ano passado, foi assim, de repente, eu estava na minha casa, o senhor algum conversou comigo e me falou que eu podia fazer essa previsão, que ele gostaria que fosse feita dessa maneira, que o próximo presidente eleito no Brasil, ele tomaria posse, ganharia, mas não terminaria o mandato. Ele não chegaria ao final do mandato. Quando você fala de guerra espiritual aqui no Brasil, vinculada à política, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Se nós olharmos o nosso atual presidente, que se elegeu, ele pegou o pior momento, não da história brasileira, da história mundial. Sim. Levou uma facada antes de assumir. Olha o karma. Que até Olha a hoje tem guerra. consequências. Até hoje tem consequências, coitado. Olha a guerra. Aí ele assume. Ele pega o mundo de perna para cima. Só pancada. Só pancada. Então, nós estamos passando, e o que você diz é uma verdade, por uma guerra espiritual sem tamanho. E uma das coisas que mais me preocupa, que a religião não pode entrar nisto, que a religião não deve se afundar nisso. Temos um presidente com muita fé. Ele mostra a fé dele. É tão bonito isto. Mas nós não podemos levar a religião para isto. E o que nós passamos hoje é um exemplo daquele primeiro julgamento que o povo votou pelo voto livre e direto. Precisamos pensar nisto. Nós não podemos apagar isto. Primeira vez que a humanidade votou, que colocaram Jesus e Barrabás. Votou em quem? Barrabás. Barrabás. Então, nós estamos vivendo, sim, não só aqui no Brasil, no mundo, Ai, uma Roberto, você não guerra. está querendo me dizer que o povo brasileiro vai repetir isso, não, né? De milhões de anos atrás, né? O povo brasileiro evoluiu. Diga para mim, meu amor, que o povo brasileiro evoluiu em nome de Jesus. Sim, evoluiu e Deus nos deu um instrumento maravilhoso, que é o livre-arbítrio, para mudar essa história. Ele deu. Está dado. Eu não estou aqui dizendo, em momento sequer algum,
que o Lula é melhor que o Bolsonaro ou que o Bolsonaro é melhor que o Lula. Eu respeito os dois como seres humanos. E acredito que os dois têm boas intenções. Por exemplo, o Bolsonaro, nós precisamos entender que o karma dele para chegar à presidência da República foi muito doído. E quando chega, ele pega um mundo de perna para o ar. Precisamos entender que do outro lado também tem a mesma dificuldade. Igual. Os dois têm resgate de vida. Eu acho que nós precisamos rezar para que Deus permita que o melhor ganhe. Precisamos rezar para que Deus permita que ganhe aquele que vai poder realmente ajudar essa pátria, ajudar esse país. Roberto, você não arriscaria dizer, obrigada, Torres. Roberto, você não arriscaria dizer quem que vai ganhar essas eleições? Eu não estou autorizado, né? Eu não estou. Mas hoje, se a gente usar a inteligência da gente, né? Se a gente querer, sem mediunidade, sem nada, falar, nós não encontramos assim, um caminho aberto. Nós temos pesquisas falando. Nós temos um resultado de um primeiro turno. Nós sabemos qual é a diferença de um, qual a diferença de outro. Mas é o que eu disse, tem o livre-arbítrio, tudo pode mudar. É Deus. É Deus. O povo está pedindo aqui para Robério, saia de cima do muro. Nós não queremos, é questão. queremos ouvir sua opinião. Eles estão tantinho chateados com você, viu? Olha, porque você não está querendo dar a sua opinião. Eles esperam isso de você aqui. Olha, eu peço desculpa. Muita desculpa e me perdoem, por favor. Uma previsão, ela tem uma responsabilidade muito grande. Agora há pouco eu recordei a do Tancredo Neves, né? Nós vamos viver aquele mesmo momento, com uma diferença: o Tancredo não assumiu, quem ganhar assume. E depois vai acontecer o que eu estou falando. O plano espiritual, ele não me autoriza. Por exemplo, eu estou aqui, o senhor Ogum está junto comigo. Se ele me autorizasse, lógico que eu falava. Lógico. Lógico que a minha intuição ela não acendeu. Agora, se até o final ele me autorizar, lógico que eu falo. Eu disse para você, Antônia, antes de nós entrarmos, que se as eleições fossem hoje, o Lula era o presidente. Se fosse hoje. Mas nós estamos, o que eu te falei, num caminho que o plano espiritual não me diz, pode cravar o Lula. Ele não me autoriza. Mas se fosse hoje, seria o Lula. Pode haver mudança? Pode haver mudança. Agora, a minha previsão é esta. É esta que eu te falei. Se até o final da nossa live o senhor Ogum me falar, lógico que eu vou falar. Aí eu te falo. Senhor Ogum, diga aí, por favor, que vai ganhar é Bolsonaro e que não vai acontecer nada com ele. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, misericórdia, meu Deus do céu. Meu pai amado. Agora, se for o Lula, ele não vai terminar o mandato, porque vai ser impeachment, primeiro ano, né? Eu acho. Olha, essa pergunta que você me faz, eu perguntei muito para as entidades. O plano espiritual é muito sério. Ele usa o médium só para a gente mostrar que existe uma força que não está aqui na Terra, que está lá no plano espiritual. Então, quando se acerta uma previsão, não é mérito do médium, é mérito do plano espiritual. E o que ele está tentando falar? Existe aqui um outro mundo, um outro planeta. Existe aqui outras vidas que são espíritos que se comunicam com o plano espiritual. Eu nunca disse mais ou menos. E eu acho que hoje é covardia
um médium falar quem vai ganhar. É muito, porque está claro. Os caminhos que eu te falei para você. Se fosse hoje, era o Lula. O Bolsonaro pode mudar? Lógico que pode mudar. Lógico que ele pode. É Deus. Deus está olhando a atitude de cada um. E para Deus. Sei lá, eu fico pensando, Roberto, se Deus estiver olhando a atitude de cada um depois de tudo que o Lula fez com a gente, eu não quero nem colocar Deus no meio disso, porque, pelo amor de Deus, não era nem para estar concorrendo. É isso. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu não vou entrar, porque é muito difícil. Se o Lula está, nós falamos tudo de Deus. Ele permitiu também. Se tudo é Deus que permite. É uma história karmática. Se nenhuma folha de uma árvore cai sem a vontade de Deus, e se não fosse a vontade de Deus, nem o Bolsonaro e nem ele seria. Isso são karma. E nós precisamos entender todo esse karma. Nós precisamos entender, o Brasil vive, o mundo vive um momento muito confuso. Eu só fico triste dessa coisa de religião entranhada no meio disso tudo. Eu fico triste. Porque então não se usa o nome de Deus dessa forma e dessa maneira. A gente usa Deus para a gente pedir ao nosso próximo. Nós andamos hoje pelas ruas, a miséria está aí. Eu todo dia estou entregando marmitex, eu todo dia estou entregando cobertores, roupa. Se cada um, a hora que falar de Deus, tem que pensar nisto. Tem que ir lá no seu armário, tirar uma roupa que não serve mais e levar. Aí sim, aí Deus está. Não se mistura política. Não se mistura política com religião. Estão fazendo muito isso. Mas, Roberto, essa coisa de misturar política e religião é desde os primórdios. Então nós não podemos falar por que um pode ser candidato e outro não. Isso é karma. É desde os primórdios. Aí eu concordo com você. Ai, meu Deus do céu. A Bruna está perguntando se você vê alguma queda de avião aí. Não vejo. Não vejo. Esse ano, não. Aquelas quedas grandes, né? Aquelas quedas que trazem karmas coletivos. Não. Se houver algum acidente normal de avião pequeno. Gente, calma, não estou feliz aqui com sua previsão, não, mas ele falou o seguinte, que pode mudar, tudo pode mudar, é Deus, entendeu? Se acalmem, vai dar tudo certo. Robério, eu me coloquei numa situação de encalhamento, sabe? Eu estou encalhada já há algum tempo e não estou com vontade de desencalhar. Mas aí meus amigos dizem, eu apertei aqui no telefone, meus amigos dizem, você precisa desencalhar, porque ninguém pode viver essa vida que você vive só trabalhando para suas crianças. Você está chatíssima, você precisa arrumar um namorado. Vamos falar de amor, então, gente. Vamos falar de... Eu estou tão me tremendo toda aqui com o Roberto comendo as unhas, minha gente. Que negócio. Vamos lá, puxa, eu beber água. Roberto, meu amor, eu vou desencalhar, me diga. Você, no amor, você sempre foi uma mulher de muita sorte. O Roberto é rolando, você vai ficar mais... Não, você foi, eu vou falar. Você sempre foi uma mulher que sempre teve muita sorte. Filhos maravilhosos, família maravilhosa. Foi uma grande guerreira, enfrentou tudo que tinha que enfrentar. Você é uma fênix. E toda fênix nunca fica sem um amor. Nunca. E você vai encontrar, escreve aí. Ele está me falando, esse ano você vai encontrar um grande amor. Olha que nós já estamos quase no final do ano. Nós estamos no mês 10. A gente já está quase no final do ano, Roberto. Eu tenho 2 meses para acertar essa previsão e eu vou acertar. Tenho só 2 meses.
Ai, Roberto, pelo amor de Deus, eu não consigo. Ó, não quero criança do meu lado e não quero velho também, não. Entendeu? Tem que ser um meio tempo, porque ó, velho Eu dá um não, trabalho danado e criança também, entendeu? eu não Eu falei. nunca namorei nenhum velho, entendeu? O meu marido mais velho era Marcos Paulo, mas ele parecia uma criança, me dava trabalho de criança. Mas também não quero garotão, não, vou ter paciência, não. Karma do Brasil é porque Pedro Álvares Cabral chegou enganando os índios, trocando espelho por outro. O karma do Brasil é esse DNA de corrupção mesmo no brasileiro, né? Não generalizando, mas ela tem razão. Vamos voltar aqui para o meu namorado, gente, pelo amor de Deus. Está feita a previsão. Ó, gente. Nós, nós, 2 meses. temos 60 dias até o final do ano. Você vai ver essa luz surgir na tua vida. Misericórdia. Espero que seja luz mesmo, porque se for problema, Roberto, eu vou xingar, viu? Eu vou dizer que a culpa é toda sua. Ó, gente, deixa eu falar. O povo tem alguém tem alguma pergunta aí para o Robério? Roberto, eu vi alguma coisa sua, acho que foi no seu Instagram, você falando que a Sabrina Sato, vamos polemizar um pouquinho, que a Sabrina Sato ia fechar contrato, ia ser uma grande apresentadora que ia fechar contrato com uma. Ia explodir como apresentadora. Aí, em seguida, ela encerra com a Record e vai apresentar um programa com mais 10 mulheres chatíssimas, sentado no sofá, falando pra cacete, mulheres chatas pra caramba. Você acha que isso é um up na carreira? Lógico. Eu da Sabrina. Eu não acharia, não, sair de um programa só meu, entendeu? Bacana pra caramba, com auditório gigante, para ir sentar no sofá com mais 3 mulheres chatas? Olha, eu fiz as previsões da Sabrina do casamento, da gravidez. Ninguém imaginava que que ela iria sair da Record. Eu fiz a previsão, ela saiu, ninguém acreditava. E o plano espiritual me mostra que ela vai ter uma carreira de muito sucesso. Para onde ela foi? De muito, muito, muito. Ela vai entrar e devagarzinho ela vai conquistando o espaço dela. Vai ser financeiramente, profissionalmente, vai ser aí 3, 4 anos muito bons. Muito bons. Sabrina merece, mas ali onde ela está, não vejo aquilo ali como up de nada. Deus que me livre. Mas ela não vai ficar só aí, você vai ver. Ah, bom. Você vai ver que ela vai participar de muita coisa dentro da emissora. Ela vai crescer muito, 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 muito. Hoje estão dizendo que Maíra Card e Arthur Aguiar se separaram de novo. Algum dia você fez previsão para esse casal? Não, para o casal não. Quando o Arthur estava mal, eu fiz uma previsão que ele tinha que se cuidar espiritualmente. Que se ele se cuidasse, ele iria crescer. Graças a Deus, ele virou evangélico, se cuidou. Aí, quando ele foi para o BBB, na primeira semana, eu fiz a previsão que a Jade não ganharia o BBB e que ele seria o vencedor do BBB. Falei na primeira semana, porque eu via uma energia dele muito forte e que a energia dele seria muito maior do que a energia da Jade. Eu acertei. Da separação, não fiz nenhuma previsão. Roberto, ontem o pastor Malafaia me disse que eu não ganhei as eleições porque não era a minha hora, não era, claro, né? Se eu não ganhei porque não era a minha hora, mas que não era o meu lugar e que eu sou muito maior apresentando. O que você vê para a comunicadora? Olha, eu acho você uma grande, já falei, uma grande guerreira. Uma grande guerreira. Você está vencendo dia a dia, sozinha, enfrentando adversários. Bravos. Você está enfrentando gente que quer te derrubar, que quer te segurar. Você tem uma força muito, muito grande. Muito. Mas você precisa agora colocar em você 2 coisas muito importantes, muito importante. Começar a viver vencendo, tirando do teu caminho essas pessoas. Você precisa disso. E isso você vai buscar.
com a tua força espiritual. Eu vou te fazer uma previsão. Mais uma. Depois me cobre. Você vai para um grande canal de comunicação. Porque você vai tirar esses inimigos da frente. Você ainda não foi para esse canal porque você atrai adversários gratuitamente. Que estranho, né, Roberto? E a justiça te persegue muito. Então você precisa criar uma defesa espiritual para que essas demandas não venham mais na tua vida. Essas demandas te roubam muito tempo. Roubam. E não desista da política. Não desista. Você não perdeu. Você somou experiência. Você lançou o seu nome. Então não é hora de mudar nada. A estrada está aí. Não é hora de desistir. Mas eu vejo você indo para um canal de televisão. O que o pastor falou, ele tem uma razão muito grande. A tua veia artística e a política é o segundo plano. Você é uma artista. Tutinha, se acalma. O Roberto está falando que a Jovem Pan vai crescer, entendeu? Vai... O Tutinha está aí? O Tutinha está aí? Não, eu estou brincando, mas vai que ele fez aqui, que ele viesse com Tutinha, se acalma. O Roberto disse que o Jovem Pan vai explodir, vai ficar gigante, entendeu? O Bolsonaro Já é um gigante. Bolsonaro vai ter uma concessão da maior TV desse país e eu vou estar lá dentro, viu? Se acalme aí. Fale, Roberto. O que você fala? A Jovem Pan já é grande, né? É um trabalho de anos e anos e anos e anos. Ela tem cara, ela tem personalidade. O Tutinha é fantástico, né? Fantástico. Se ele ficasse menos lá na represa de Avaré, mais aqui ainda dá mais resultado. Eu adoro esse cara. Esse cara poxa, nota 10. Você Não está tem o que namorando, está feliz, é melhor, porque tem dias tem dia que se passar por ele no corredor, ele nem olha, só fala, está demitido, está demitido, está demitido, não sabe nem sabe nem por que ele está demitindo, aí depois ele chama de volta, entendeu? Ai, te demitiu. Eu não lembro. Eu sou suspeito de falar dele, eu adoro ele. Meu também. amor, deixa eu te falar. Eu quero te agradecer imensamente, viu? Gente, olha, ele não teve autorização, né, para dizer quem é que ele chuta que vai ganhar, só disse que se fosse hoje seria o Lula, mas como não é hoje. Mas como disse que não é. Ô, Carlos, eu já te falei que é o seguinte: eu não escolho crachá, não, eu escolho salário e quem veste a minha camisa, entendeu? Se me der alguma coisa para fazer, para pagar as minhas contas e que não vá de desencontro com os meus valores, eu vou até para a CNT. Sempre falei isso, eu não escolho o canal, não. Se me chamar para ir para a TV Aparecida, para a Rede Vida, me pagar, eu estou indo. Eu não escolho crachá, não. Eu preciso sustentar meus filhos e ponto. Fala, Roberto, o que você ia falar? Não, que fique tranquila, me cobre que você vai ter um grande programa de televisão e com muita audiência. Meu amor, obrigada. Recebo em nome de Jesus. Então fiquem tranquilos, tá? Porque ele falou que se fosse hoje, porque o povo está aqui, então o povo está bem revoltado, porque meu povo que vem aqui é um povo que, assim como eu, torce para que o presidente Bolsonaro ganhe por uma série de questões. Mas aí eles ficam chateados quando tem essas previsões, essas coisas. Gente, eu já ouvi muita coisa que eu não estava afim de ouvir também, entendeu? E a gente tem que respeitar. Mas ele falou que tudo pode mudar. Ou seja, Sim, você vê que lá é muita gente de fé, muita gente, né? E como ele mesmo falou, o próprio presidente é um homem muito. Um homem de fé. Fé. A primeira-dama, enfim. Então, ali é uma corrente sendo feita, né? Para que tudo dê certo. Então, se acalmem, pelo amor de Deus, vamos confiar, vamos ter fé. E tudo pode mudar também na coisa de que não vai acontecer nada, né, Robério? Lógico, lógico. É aquilo que eu te disse, é Deus. Toda decisão é de Deus. Eu como médium,
Eu não estou correndo, eu nunca corri, eu já fiz previsões assim que eu me arrisquei toda, dando placar, isso tudo. Gente, eu não estou. O plano espiritual não me disse para mim quem vai ser o novo presidente. Só disse que o novo presidente não termina o mandato. E acredite numa coisa, quem é quem é Lula, quem é Bolsonaro, rezem para Deus, pedem para Deus, porque para Deus tudo é possível, tudo é Roberto, permitido. Oi. Roberto, você sofre preconceito pela sua profissão? Já sofri muito, hoje não. Hoje não. Eu sofri muito porque eu fui internado como louco. Eu tomava caixas e caixas de haloperidol, Gardenal. Fui internado no Hospital Psiquiátrico Espírito de Marília. Venho de uma família extremamente católica. Morei no interior, andava pela cidade e as pessoas diziam: olha o macumbeiro, isso aí é do diabo, esse daí é macumbeiro. Aí Deus, que eu estou falando, na sua infinita bondade, ele me fez, através da mediunidade, eu mostrar um pouquinho do plano espiritual com seriedade. Sempre na minha vida respeitei todas as religiões. Até hoje, eu me lembro do meu tempo de seminarista. Eu ainda rezo como reza a Igreja Católica. Eu leio a Bíblia como lê o pastor. Eu me posiciono como um beato. Sabe, eu respeito aquele que é ateu, porque Deus pediu isso para nós. Que nem você falou aí do Malafaia, é um pastor que eu respeito muito. Como eu Pastor respeito, Malafaia é o dono da palavra. como eu respeito o Edir Macedo, como eu respeito todos, porque eles estão numa missão. Como eu também estou numa missão, como o padre Marcelo Rossi está numa missão. Hoje você está aí numa missão. Você está levando informação. A Rádio Jovem Pan, a TV Jovem Pan é um veículo de comunicação e usa você para se comunicar. Você também é uma pregadora. Quem está nos assistindo também é. Então, porque Deus fez o mundo assim? Isto é bonito. Quando você cria o preconceito ou político ou social, você não está ao lado de Deus. Não adianta falar em Deus, porque Deus não comunga com isso. Então, o Bolsonaro, o Lula, eles estão tendo uma oportunidade que foi dada por Deus, porque os dois são candidatos, porque é uma oportunidade por Deus. Que vença o melhor, que vença aquele que realmente vai vir para nos ajudar. Olha, eu quero mais uma vez agradecer você, tá? Eu estou apavorada, eu não sei nem por que eu faço essas coisas, porque eu fico pensando, eu fico... Roberto, adoro jogar búzios. Eu jogo búzios, porque mulher curiosa, mulher gosta de jogar carne, jogar búzios. Mulher é curiosa nessas coisas, né? Eu sou. E aí, às vezes, vem umas coisas, eu fico, ai meu Deus do céu, eu fico sofrendo, assim, sabe? Porque Mas não eu tem coisa ruim para você, não. não, mas eu acredito. Ai, que bom, graças a Deus, meu Nada pai. de ruim, nada. Seu Eu caminho está acredito. livre, está aberto. Você está magoada, é diferente. É, Magoada. mas, Roberto, Você tá machucada, eu mas estou você está machucada. E mas se você você, está olha, carente. eu estou machucada, e se você, se a sua É. religião permite que você entenda o coração do outro, porque diz que Deus sabe do nosso coração, né? Mas eu estou magoada, não é por mim. Eu estou magoada por pessoas que eu já me via ajudando, sabe? Mas é que não é a hora de ajudar nesse sentido, vai ajudar em outro, vai, mas é porque é muita coisa. Roberto, por exemplo, hoje me mandaram aqui um pai batendo em duas crianças, um mais novo que o meu, outro da idade do meu, machucando feio, doído. Eu faço isso diariamente, resolvo coisas. Eu chorei por uma meia hora, porque eu falei: se a esse momento eu estou parlamentar, eu já estaria a um passo de mudar isso aí, sabe? E não, mas é porque não é para ser assim, não é para ser agora, é desse jeito. Então, assim,
Estou já ressignificando e já retomando o que eu já fazia antes da campanha, né? Mas assim, você vai até a página 2. Você quer ir em alguns lugares, você não pode, você não tem a força, né? De uma caneta, enfim. Mas eu não vou mais falar disso. Graças a Deus, muitos amigos ganharam, graças a Deus, e já me acalmaram, já me ligaram, já falaram: calma, que a gente vai ajudar nas tuas causas, a gente está junto, fica daí que a gente está daqui. Então, assim, isso me fez muito feliz, receber essa meia dúzia de telefonemas de amigos que já foram, né, contemplados com a vitória de estar lá no Congresso para tentar mudar esse país. Então, eu estou mais aliviada. No primeiro dia, eu fiquei muito, assim, desnorteada. Depois, quando começaram a me ligar para falar isso, olha, a gente se compadece aí do teu sofrimento, a gente está vendo, e eles conhecem, né, as minhas causas, eles sabem que não é por nada, assim. Roberto, só mais uma coisa. Eu ainda estou há 10 anos, vai fazer 10 anos agora, mês que vem, novembro, que eu não recebo a minha grana, entendeu? Toda hora aparece uma coisa. Agora apareceu um cara 10 anos depois se dizendo filho do Marcos Paulo. Eu já não tenho mais nem saco para ouvir essas histórias e falar. Você vê alguma coisa aí? Fala aqui para o meu público, porque eu não guardo dinheiro, vou guardar segredo. Eu acabei de dizer agora há pouco para você, há minutos atrás, que você tem que se fortalecer para se livrar dessa perseguição de justiça. Isso é um karma doído. Faça isto e você vai ver que o próximo ano você vai vencer todas as batalhas na justiça, todas, todas, porque chegou o momento do teu caminho mudar e vai ser mudado. Agora é só se fortalecer nisto. E o que é se fortalecer nisto? É você buscar. Guarda bem o que eu estou te falando. Busca na raiz. Porque Deus está em todas as religiões. Busca na tua fé da tua vida espiritual. Peça para Xangô firmemente. Mas peça. Liga para as tuas amigas que te ajudam. Vamos firmar 30 dias. Você vai ver que você vai quebrar tudo o próximo ano. Tudo. E você não me pediu, mas eu vou te ajudar nisso. Amém. Xangô veio aqui e pediu para mim fazer. Eu vou fazer. Não precisamos nem nos falar, eu vou só rezar para que você quebre e ganhe todas essas demandas, que elas se encerram, que elas acabem. Eu vou pedir por você. Manda beijo para sua irmã, Ricardo. Ô Robério, para a gente encerrar, você foi amigo do Chico Xavier? Fui. Me fala um pouquinho do Chico Xavier. Eu sou tão apaixonada por ele. Eu escrevi na revista Isto É, uma crônica que fala do Chico, e no dia da morte do Chico eu estava no programa chamado Mesa Redonda, que eu tinha feito a previsão que o Brasil seria campeão, e eu estava com o Avalone, e no meio do programa veio a notícia do desencarne do Chico. Para mim, o Chico não era um ser humano, ele era amor. Ele tinha o equilíbrio do espírito, o equilíbrio da alma. A bondade dele não era uma bondade humana, era uma bondade espiritual, da multiplicação, porque ele se sentia bem quando aquela fila enorme de pessoas iam lá buscar ajuda. A gente não consegue entender como aquela mão conseguiu psicografar 454 livros com temas, com ensinamentos, com doutrinas tão espontâneas e tão diferentes. Chico foi muito mais importante para a religião espírita do que o próprio Allan Kardec. O Allan, ele foi a teoria, o Chico foi a prática. O Chico foi aquele que conseguiu falar com os espíritos perfeitamente. Chico foi o único que, através de uma psicografia, fez a justiça por 3 oportunidades
levar a psicografia dele como prova para inocentar 3 pessoas. Chico foi a razão que a razão não explicava, porque ele superava tudo. Quem conheceu Chico nunca vai esquecer da meiguice de um ser humano que você não via nele o humano. Você via ali um espírito reencarnado. Quando falo de Chico, sabe, o meu coração aperta pela falta dele. Como faz falta o ensinamento daquele mineirinho. Eu tenho no templo uma foto que ele me deu autografada, tirada em 1954. Eu, todo dia, quando entro no templo, eu faço as minhas orações. Quando eu subo naquela escada, eu olho e falo: por que você se foi? Por que você ainda não está aqui? Por que você ainda não reencarnou? Sabe, Chico não tem explicação. Chico, Chico foi único dentro da minha, estou falando da minha religião. Da minha religião, foi único. Foi o maior médium que o mundo teve. Ele, Zé Arigó, foram incríveis. Foram mestres dos mestres. Ai, ai. Ai, ai. Oh, meu amor, mais uma vez, obrigada. Que Deus lhe abençoe, nos proteja, que Deus proteja o nosso país e que dias de paz se aproximem, né? Dias de clareza, leveza, que o brasileiro precisa disso. A gente não pode viver do jeito que a gente está vivendo. Um beijo no seu coração. Gente, um beijo no coração de vocês. Amanhã eu estou de volta, porque agora temos que fazer live todo santo dia, entendeu? Todo santo dia. E amanhã eu vou conversar sozinha com vocês, tá bom? Na segunda-feira a gente volta com convidados. E é isso. Temos uma bateria de gente muito bacana aí. A gente está fechando as agendas, não gosto de falar, porque às vezes né, rola um imprevisto na agenda, as pessoas ficam me cobrando aqui, que nem estavam me cobrando o Padre Kelmo. Obrigada, viu, meu amor? Obrigada, e eu já vou esperar meu amor, já vou esperar ano que vem só coisa boa, entendeu? Que Deus Olha, eu quero te agradecer muito. Eu te admiro muito. Obrigada. Nós temos uma amiga em comum e ela sabe o quanto eu te admiro. Quando ela me ligou me convidando, eu disse de verdade, eu disse: Deus, que presente bom você me mandou hoje. Muito obrigado. Que bom, eu Obrigado fico mesmo. feliz. Eu fico feliz. Renata nasceu no mesmo dia que eu. Eu acho que ela é um ano mais nova que eu, ou é da mesma idade, não sei. Mas você imagina, das duas do dia 19 de abril. Então a gente pensa muito, ela é minha produtora lá na Jovem Pan, então a gente pensa muito assim, tipo, uma olha para a outra, já sabe o que tem que ser feito, né? Muito, e se conhece muito. Às vezes, quando ela quer me dar um conselho, eu olho só para ela e falo: não, então tá, não vou dar, não. Eu também não aceitaria esse conselho, então eu só olho assim. É muito bom, é muito bacana, assim. Encontro de almas também, é uma irmã do coração, né? Uma irmã que eu tenho certeza que a gente foi muito alguém que se amava muito em outras vidas. Beijo no seu coração, que Deus nos abençoe e até a próxima semana, gente. Beijo, tchau. Obrigado, obrigado, Obrigada, obrigado. Roberto. Tchau, tchau. Tchau, meus amores. Calma no coração de vocês, calma.